Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu quarto ano querido, quase quinto ano, né? Meus amores, tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Ah, que alegria! Hoje é dia 12 de novembro. Não pode deixar acumular, hein? Tem que fazer aula todo dia e sempre com muito amor, carinho, empenho e capricho. Combinado? Meus amores, abrindo então o caderno, lá na página 164, página 164. Hoje é dia 12 de novembro, quinta-feira. Meus amores, o tema, né, é reconstruir o mundo, né? Você já observou isso, vocês conheceram uma família do futuro, eles vieram para nos ensinar. Aliás, não foram eles que vieram, fomos nós que fomos, porque nós fomos para o ano de 2100, então somos nós, né? Nós fomos ao ano de 2100, ou seja, nós fomos lá no futuro aprender com eles para a gente usar agora, ó, no presente, porque a gente sabe que as ações de hoje, de agora, hoje, são elas que constroem o amanhã, são elas que constroem o futuro. Então, meus amores, se nós queremos um futuro muito bom, temos que hoje mudar algumas ações, senão o nosso planeta não vai aguentar. Meus amores, então estamos no ano de 2100, estamos com uma família aí ajudando a gente, contando do futuro, né? Que futuro bacana. É esse o futuro que vocês querem ter, não é? Então, vamos mudar algumas coisas. Olha só que interessante. A gente vai trabalhar aqui gramática, verbos, já estamos trabalhando verbos, mas tem uma história aqui incrível, tá? Que ela nasceu numa cidadezinha da Colômbia. Colômbia é um país vizinho do Brasil, mas aí você vai falar, professora, uma biblioteca com 4.800 livros e 10 pernas. A gente vai conhecer um professor, o Soriano, que com as ações de hoje, ele está construindo e ajudando a construir um futuro melhor para muitas crianças que não têm acesso a livros. Então, era o que eu estava falando para vocês. Queremos um futuro agradável, um futuro melhor, temos que ter boas ações. E hoje, boa ação não é ajudar só alguém da sua família, é ajudar a todo mundo que está ao nosso lado, certo? Para a gente fazer isso, porque a gente quer um futuro melhor. E se a gente fizer isso, sem, ó, certeza que a gente vai ter um futuro muito bom. Um ajudando o outro, um cuidando do outro. É possível? Professora, isso é possível? A família aqui do Beach está falando que sim, né? A família Olavrak, então. Eles estão falando que é possível sim, mas as nossas ações precisam mudar. Então, olha só, uma biblioteca com 4.800 livros e 10 pernas. Aí você vai falar, pernas, professora? 10 pernas. Olha só, aqui está então a manchete. Uma biblioteca com 4.800 livros e 10 pernas. Olha o lead. Colombiano criou biblioteca itinerante montada em cima de seus burros. O biblioburro leva a educação a regiões empobrecidas do país. Por que 10 pernas? Dois burros e ele, tá? Os burros, cada um com quatro. Olha a matemática, né? 4 mais 4, 8. E o soriano, duas pernas, 10, né? Então, uma biblioteca com 4.800 livros e 10 pernas. O que ele fez? Ele levou os livros, né, até as crianças, já que as crianças não conseguiam ir até os livros, ele levou os livros, virou notícia, né? Agora, olha que interessante, né? Um homem do bem. O bem está virando notícia. Às vezes eu fico até preocupada com isso, porque quando o bem vira notícia, quer ver? Homem achou carteira e devolveu. Gente, todo mundo tem que fazer isso. Não pode, se está virando notícia, é sinal que a gente está se esquecendo de algumas coisas que a gente não poderia, não podemos nos esquecer que precisamos ser honestos. É, já pensou se você perdesse o seu celular e alguém te devolvesse?
Você ia gostar, não ia? Então, para isso, se você achar o celular de alguém, você devolve. Um ajuda o outro, como se fosse, né? Pense assim, se fosse comigo, se fosse com você, você ia querer o celular de volta. É mais ou menos assim, certo? Por isso que eu falo as ações de hoje que vão construir o nosso amanhã, tá bom? Começo então a leitura, certo? Essa notícia saiu no The New York Times, um jornal, um dos melhores, talvez o mais importante do mundo, Simon Romero. Então eu vou começar a leitura e você ou olha para a telinha ou acompanha com o seu caderno. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, minha querida? Vamos lá então? Num ritual repetido quase todos os finais de semana, de alguns anos atrás, em La Glória, região da Colômbia castigada pela guerra, Luiz Soriano reuniu seus dois burros, Alfa e Beto, na frente de sua casa numa tarde de sábado. Já transpirando sob o implacável sol, ele amarrou nas costas dos animais bolsas com a palavra biblioburro, pintada em letras azuis, e as encheu com diversos livros destinados aos habitantes das pequenas vilas mais distantes. Comecei com 70 livros e agora tenho uma coleção com mais de 4.800, disse Soriano, 36 anos, professor de escola primária, que vive numa pequena casa com sua esposa, seus 3 filhos e livros empilhados até o teto. O Biblioburro, disse Soriano, é uma pequena instituição. Um homem e 2 burros. Ele a criou a partir da simples crença de que o ato de levar livros a pessoas que não os têm poderia, de alguma forma, melhorar aquela região empobrecida e talvez a Colômbia. Ele disse que a ideia surgiu após testemunhar, como jovem professor, o poder transformador da leitura entre seus alunos, que haviam nascido em meio a conflitos ainda mais intensos do que os que ele mesmo viveu quando criança. Soriano se aventurou com seus burros, levando consigo alguns livros escolares, volumes de enciclopédias e romances de sua pequena biblioteca particular. Atualmente recebe doações de todo o país. Em paradas ao longo do caminho, crianças ainda esperam pelo professor para ouvi-lo ler trechos dos livros antes de pedi-los emprestados. Nossa, que bonito isso, né, gente? Olha como o bem é bonito, fico até arrepiada aqui, ó. É bonito fazer o bem. Texto baseado em informações da reportagem publicada no portal G1 Globo, no dia 26 de outubro de 2008. E a gente está vendo uma foto aqui, né? Ó, Soriano levando livros às aldeias e povoados nas costas de seus burros. Alfa, olha que legal, né? Alfa e Beto, juntando alfabeto, livro, alfabeto, ABC, tudo a ver, né? E olha que bacana, ele faz isso aos finais de semana, porque ele trabalha. Então, ao invés de descansar no final de semana, né? A vida dele não deve ser fácil. Ao invés de descansar, ele vai ajudar. Que bacana, né? Muito legal esse exemplo. Tinha que virar notícia mesmo, né? E olha que mais notícias assim cheguem até nós. Ele ajudando. Professor, ele fala aqui, né? Que ele percebeu, ele começou com 70 livros, tadinho, e ele recebeu doações, pessoas do bem que viram e começaram a ajudar, né? E olha, ele acredita que a leitura transforma. Ele pode transformar as crianças e o país onde ele vive. E é por aí mesmo, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente está ajudando a transformar o mundo em um lugar melhor. Então, meus amores, reclamem menos, ajudem mais. Olha que bonito isso, né? Então, uma biblioteca com 4.800 livros e 10 pernas. Parabéns, professor Soriano. Continuando, então, página seguinte. Viu como uma ideia simples e ao mesmo tempo genial melhorou a vida de muitas pessoas?
Essa iniciativa inspirou a criação de outras bibliotecas itinerantes, como, por exemplo, a Bicicloteca. Projeto que leva a leitura para diversas comunidades carentes aqui do Brasil. Adivinhe que meio de transporte leva esses livros para lá e para cá? Que você acha? Bicicloteca. Muito bem, bicicleta, né? Olha só, né? Uma boa ação inspirou outra boa ação. E assim vai, né? Leia o trecho a seguir, adaptado do texto. Um professor colombiano reuniu seus dois burros, Alfa e Beto, e amarrou algumas bolsas nas costas dos animais. Depois, encheu as sacolas com diversos livros e partiu para vilas distantes. Bem bacana, né? Olha aí, o Alfa e o Beto, né? Ele colocou as bolsas, claro que ele não sai com 4.800 livros, né? Então, no final de semana ele vai com um pouco, no outro ele vai com outro pouco, certo? Ele vai, enfim, misturando, diversificando, né? Bom, imagine que esse projeto tenha sido realizado por mais de um professor colombiano, tá lá, um professor colombiano. Reescreva o trecho do quadro fazendo as alterações necessárias para mostrar isso. Então, olha só, né? Por mais de um professor, uns professores. Agora a gente vai ter que mudar algumas palavrinhas, certo? Um professor, uns professores. Será que eu vou escrever assim? Uns professores colombiano? Não, eu vou escrever uns professores colombianos e o verbo vai continuar reuniu? Uns professores colombianos reuniu? Não. Então, o que você vai fazer? Você vai escrever aqui nas linhas abaixo todo esse trechinho de novo, mas fazendo aí toda a alteração necessária, porque ao invés de um professor, agora plural, uns, certo? Uns professores. Combinado? Pause então um pouquinho a aula, aponte o lápis, faça aí um parágrafo pequenininho e quando você terminar, você segue a aula que a gente vai corrigir. Tudo bem? Pausa aí. Bom, acho que você já terminou. Estou confiando em você. Vamos então para a resposta? Vamos corrigir? Lápis, borracha e caneta verde. Vamos lá? Então, as palavrinhas aqui, ó, pode até passar um tracinho, a gente vai ter que mudar, porque elas vão ser aqui alteradas, porque a gente está mudando, né, o número singular plural, a gente está mudando, o verbo vai mudar também, tá? Então, ele saiu, eles saíram, a gente muda, né? Então, vamos lá. Uns professores colombianos reuniram, porque reuniu está no passado, ele reuniu, eles reuniram, tá bom? Os professores colombianos reuniram seus dois burros, vírgula, Alfa e Beto. Coloca aí, né, substantivo próprio, A maiúsculo, B maiúsculo. Aí tá assim, e amarrou? Não, ele amarrou. Agora são uns professores, eles, né? Amarraram, tá bom? E amarraram algumas bolsas nas costas dos animais. Ponto. Início de frase, D maiúsculo aí. Depois, vírgula. Encheram, não é mais encheu. Encheram as sacolas com diversos livros e partiram para vilas distantes. Meus amores, por favor, passa aqui um tracinho, usa régua, faça com lápis de cor nas palavrinhas que a gente teve que alterar, porque a gente mudou, né? Do singular a gente foi para o plural e a gente teve que mudar. Não foram só os verbos que a gente mudou, né? A gente mudou aqui também substantivo, professor, professores, artigo, um professor, uns professores, artigo aqui, né? Muito bem. Então, meus amores, posso continuar? Se ainda estiver corrigindo, pause um pouquinho a aula para você terminar a sua correção. Tudo bem? Não escreveu professores com C cedilha, né? Pelo amor de Deus, professores, 2 S, tá bom? Posso continuar então? Observe lá na página 166, tá bom? Observe que quando alterou o número do substantivo professor de um para dois professores, várias palavras também foram alteradas.
pinte-as no texto. A que classe gramatical elas pertencem? Bom, eu falei, se você quiser pintar, tudo bem, pode pintar. Eu falei para você passar um tracinho embaixo com lápis de cor, mas se você quiser pintar, pode pintar. Use uma cor clara para você enxergar, tá bom? Então, continuando aqui, a que classe gramatical essas palavrinhas pertencem? Então, vamos lá, ó. Vamos pela ordem, ó. Uns, artigo. Professores, substantivo. Colombianos, adjetivo. Reuniram, amarraram, encheram, partiram, verbos, tá bom? Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando o verbo não está nem no presente, nem no passado, nem no futuro, ele está na forma natural, infinitivo, tá bom? Então, amarrar, encher, partir. Aí eu coloquei na forma natural, tá bom? Então, vamos lá? Uns, artigo, professores, substantivo, colombianos, adjetivo, reuniram, amarraram, encheram, partiram, verbos, certo? Muito bem, agora imagine que o projeto foi realizado por uma professora. Então, agora a gente não está mexendo no número, a gente está mexendo no gênero, masculino ou feminino, tá bom? Então, ó, um professor masculino. Agora, vamos imaginar, então, que o projeto foi realizado por uma professora colombiana. Então, você vai reescrever, só que agora você altera. Um professor colombiano, você vai uma professora colombiana e continua, tá bom? Até chegar nas vilas distantes, ponto final, tá bom? Então, fazendo o B, pause a aula um pouquinho, eu espero, olha que bacana, estou esperando, você pode demorar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, enfim, o tempinho que você demorar, eu estou aqui esperando. Bom, esperei, agora eu vou continuar. Gente, legal esse recurso da aula gravada, né? Não canso de elogiar, porque eu acho bacana. Se fosse sala de aula, eu ia dar um tempo geral e ia ter que continuar. Não ia no seu ritmo, né? Achei bem bacana. Vamos aproveitar então esse recurso, tá bom? B. Agora imagine que o projeto foi realizado por uma professora colombiana, então não está mais no plural. A gente mudou o gênero masculino ou feminino, tá bom? Então, vamos lá. Uma professora colombiana reuniu. Reparou que o verbo não mudou? Olha, um professor colombiano reuniu. Uma professora colombiana reuniu. O verbo não alterou, é. Ele reuniu. Ela reuniu. Ah, tá pegando, né? Ó, ele reuniu. Ela reuniu. O menino é ele. Ele reuniu. O professor é ele. Ele reuniu. A professora, ela reuniu. Então, uma professora colombiana reuniu seus 2 burros, vírgula, Alfa e Beto, vírgula, e amarrou algumas bolsas nas costas dos animais. Ponto. Início de frase, D maiúsculo, depois, vírgula, encheu com CH, encheu as sacolas com diversos livros e partiu para vilas distantes. Desta vez, você alterou o gênero do substantivo. Pode passar um marca-texto aí. Gênero do substantivo, masculino, feminino, tá? Isso é o gênero, tá bom? Masculino, feminino. Então, olha, desta vez você alterou o gênero do substantivo, do masculino professor para o feminino professora. Observe apenas os verbos e verifique se eles foram modificados no texto reescrito. Olha que foto bonita, né? Ele ainda conta histórias para as crianças. Olha as crianças sentadinhas ouvindo. Por isso que a gente não pode reclamar. Olha essas crianças morrendo de desejo, de vontade de aprender. E você está numa boa escola, então não reclame, agradeça. Agradeça que você está numa boa escola, que a sua família conseguiu te colocar numa boa escola. Olha essas crianças, né? Elas querem aprender a ler, elas não têm condições, mas elas estão ali se esforçando, né? E Deus queira que elas consigam vencer na vida, porque elas estão mostrando interesse, e o interesse, o empenho, a vontade, isso ajuda muito, tá bom?
Bem legal essa foto. E esse professor, de parabéns, né? Contando as histórias. E olha, ele deve ficar cansado. Segunda-feira tem que trabalhar, mas ele está ajudando, né? Muito bem. Preenche, então, ó, a partir dessa constatação, podemos afirmar que, quando flexionamos o substantivo em número singular e plural, o verbo é alterado. Ou, quando flexionamos o substantivo em gênero, masculino e feminino, o verbo é alterado. Qual que você vai fazer um xizinho? Qual que a gente altera? Em que caso a gente altera? Bom, se você fez um xizinho no primeiro, realmente é aqui mesmo, você acertou. Quando flexionamos o substantivo em número singular e plural, o verbo é alterado. Então, por exemplo, o menino comeu uma maçã. O menino comeu. Os meninos comeram, tá? Mudei então, certo? Mudei o número singular e plural, o verbo foi alterado. O menino comeu, menino substantivo, né? Ele comeu, ele é pronome, tá? Mas o menino comeu, os meninos, plural, os meninos comeram. Então a gente altera assim. Então, cuidado na hora de falar. Às vezes a gente observa que algumas pessoas elas não pronunciam, né, o verbo no plural, não fazem a concordância nominal. Então, meus amores, se tá lá o menino comeu, é uma coisa, os meninos comeram, tudo bem? Esse exemplo que eu estou dando para vocês. E quando a gente muda aí o gênero, não muda o verbo. A professora cantou, o professor cantou. Não muda, tudo bem? Muito bem, pondo certinho aí de verde, aponte o lápis. A história de Luiz é muito inspiradora, não é mesmo? Complete as frases abaixo, flexionando os verbos em destaque no tempo passado. Luiz percorre, está no presente, tá? Luiz percorre o interior e chega a povoados distantes. Então, estamos vendo aí, percorre, de percorrer, e chega, de chegar, tá bom? Chegar termina em ar, primeira conjugação. Percorre, percorrer, segunda conjugação, é. Muito bem. Então, você vai escrever a frase novamente e vai, então, colocar no passado. Só que olha uma coisa, o pronome eu, Luiz, é ele. Luiz percorre. Será que eu falo eu percorre? Não, a gente não fala assim, você sabe, né? A gente fala. Então, eu e Luiz, nós. Luiz, Alfa e Beto, eles, tudo bem? Então você vai fazer, vai escrever, reescrever, né? Essa frase, essa mesma frase, várias vezes, só que a gente está mudando aqui a pessoa, tá bom? Pause a aula e volte quando tiver terminado. Terminou? Ah, meus amores, não terminou? Ah, então volte só quando tiver terminado. Ah, muito bem. Estou confiando em vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu percorri, passado, eu percorri o interior e cheguei a povoados distantes. Quer passar um tracinho embaixo do verbo, dos verbos? Pode passar. Percorri, cheguei. Eu percorri o interior e cheguei a povoados distantes. Ela percorreu o interior e chegou a povoados distantes. Ela percorreu, dois R's aí, hein? Verbo sempre termina com U aqui, hein? Percorreu, no caso, tá? Não é para pôr um L, tá bom? Já falamos sobre isso, tá? Ela percorreu o interior e chegou a povoados distantes. Eu e Luiz, nós percorremos. Eu e Luiz percorremos o interior e chegamos a povoados distantes. Luiz, Alfa e Beto, eles, eu não estou junto, eles, tá? Não é nós, eles. Eles percorreram o interior e chegaram a povoados distantes. Faltou distantes aqui, meus amores, mas coloque aí, tá bom? Percorreram o interior e chegaram a povoados distantes. Meus amores, termina com an. Se você pôr a, ó, tio, você muda o tempo, fica futuro. Aí vai ficar, ó, tá pedindo passado. Então, percorrerão com a, ó, tio, é futuro. Ainda não percorreram. Percorreram é passado. Tudo bem? Continuando, então. 3. Leia a notícia a seguir para conhecer mais uma iniciativa que fez, a diferença.
Durante a leitura, complete o texto com os verbos entre parênteses flexionados adequadamente nos tempos pedidos. Mutirões de limpeza de praias. Então, recolher no passado grande quantidade de resíduos. Olha que legal essa notícia também, né? Crianças participando, olha as fotos aqui, ó. Crianças participam de mutirão de limpeza em Praia do Paraná. Parte do lixo recolhido na ação na praia de Itapuã, na Bahia. Aliás, jogar lixo na praia, né? Gente, jogar lixo na rua, nossa, não pode, falta de educação, né? E aí, algumas pessoas do bem recolhendo esse lixo, ele pode aí matar os animais que estão na água também, enfim. Não jogue lixo na praia nem na rua. Vamos construir um futuro melhor. E é com o hoje, com a nossa ação de hoje, que a gente vai fazer isso, tá bom? Pause a aula, complete aí, que eu já venho com as respostas. Vamos lá? Muito bem, então, olha aí. Recolheram, ó, mutirões de limpeza de praia. Recolheram grande quantidade de resíduos, tá? Mutirões recolheram, porque é mais de um mutirão, tá bom? Mutirões de limpeza de praias recolheram grande quantidade de resíduos. Então, vamos lá? Posso começar? Posso? Eu vou ler para você. Então, vamos lá. Olha para o caderno que eu vou começar. Boas notícias. E você? Está lendo notícias? Aí são tão bacanas as notícias, né? Então vamos lá. Quando está entre aspas, é que alguém está falando. A gente não usa o travessão. É um depoimento. Isso deixa a notícia mais verdadeira quando tem um depoimento, tá? Então vamos lá. Recolhi sacolas, garrafas, potes, chinelo, cigarro. Conta a Jennifer V, de 13 anos, uma das integrantes de um mutirão de limpeza que aconteceu em junho de 2018 na Praia de Leste, no Paraná. Organizada pela ONG, sabe o que é ONG? Organização Não Governamental. Organizada pela ONG Parceiros do Mar, a ação teve a participação de crianças e adolescentes da organização não governamental 5C Cultural, que, após serem divididos em grupos e receberem a orientação dos monitores, saíram coletando os resíduos jogados pelos frequentadores. Ao todo, a mobilização, com a presença de adultos e 23 crianças, recolheu mais de 50 sacos de lixos grandes da praia. Só a minha equipe recolheu 3, conta Jennifer. Mesmo quem já havia participado de mutirões de limpeza de ruas relata que a experiência de limpar a praia é diferente. Cauã B., de 9 anos, por exemplo, participou de uma ação de limpeza em uma rua do município de Paranaguá, no Paraná, e diz que encontrou mais resíduos na areia do que na rua. Na praia foi um pouco mais difícil, porque o espaço era maior. Encontrei pedaços de pau, garrafas de vidro e bitucas de cigarro, diz, né? Gente, essa notícia está disponível, é só você digitar aqui, olha, o endereço, esse link, e você tem o acesso a essa notícia, tá bom? Meus amores, que pessoalzinho do bem também, né? Vamos ajudar. Então, fica a dica, vamos cuidar do meio ambiente. Jogue lixo no lixo, não no chão. E outra coisa, economize, recicle, não desperdice, tá bom? Meus amores, lição de casa 11. Vamos lá então? Olha aqui, né, a família com a gente, essa família do futuro, a família Olavrac. Muito bem, estamos no ano de 2100 e eles estão dando várias dicas. Olha só, hein? Estamos lá na página 211, tá bom? Estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Por que crítico? Porque a gente está poluindo o ar, poluindo as águas do mar, a gente está, enfim, meus amores, poluindo tudo, estragando, desmatando, assim, não vai ter vida aqui. Por isso que fala, né, numa época em que a humanidade deve escolher o seu futuro. Que futuro nós queremos? Pense aí.
À medida que o mundo torna-se cada vez mais interdependente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável, global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações. Bonito isso, né? Esse texto nos faz refletir sobre questões muito importantes, não é mesmo? Sim, então vamos pensar como você se imagina no futuro. Para você, o que é uma sociedade sustentável? Pensa aí, porque às vezes você pensa no futuro só em você, né? Ah, vou estudar, vou ser médico, vou ser engenheiro, mas vai ser onde? Em que planeta se a gente está destruindo esse? Então, pensa aí no futuro de todo mundo, não só no seu. E o que você pode fazer para que o seu futuro e das pessoas seja um bom futuro, seja um futuro agradável. Aqui está a família, né? O Lavrac, né? O pai, o Bit 1, né, o bit.1.o, a mãe bit.1.a, os gêmeos, né, a filha e o vizinho. Olha só, virando a página, o vizinho, né? Sou o digite 2.o da família. Agora ele fala o nome da família dele. Ocanirataque. Sou o vizinho da família Olavrac e juntos adotamos práticas sustentáveis para garantir uma vida saudável em nosso planeta. O texto que você leu na página anterior responde a algumas das dúvidas que certamente as pessoas de sua época, aqui 2020, porque eles são de 2100, tem a esse respeito. Que tal tentarmos descobrir uma delas? Eu apresento a resposta e você elabora a pergunta. Combinado? Então, ele deu uma resposta, aí você vai ler a resposta e, mediante a resposta, você vai fazer a pergunta, fazendo a pergunta que vai dar essa resposta. Tudo bem? Aí tem uma bolinha refletindo sobre as importantes questões apresentadas no texto. Que pergunta você considera interessante lançar em um debate sobre esse tema? Meus amores, uma lição aí para você refletir. Leia novamente, tá bom? Esse texto aqui na página 211 e procure fazer essa lição com muito amor, empenho, capricho, carinho, tá bom? Meus amores, essa é a nossa aula de hoje. Pense aí, tá? Que as ações de hoje refletem no amanhã. Combinado? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Amo vocês.